Boa tarde. Esta é uma aula virtual, que é, na verdade, uma simulação de uma aula de geografia, com o tema de migração para alunos do fundamental nos iniciais. Então, nós vamos focar no tema de migração, e o objetivo dessa aula, um dos objetivos principais, é que os alunos entendam o que a migração é, o que ela ocorre, e alguns fatos interessantes com relação à migração no Brasil. Então, vamos começar. Vamos com uma breve definição do que é migração. Basicamente, migração é quando as pessoas mudam de um lugar para o outro. Então, elas mudam por vários motivos. Então, às vezes, as pessoas mudam de uma cidade para outra, de um estado para outro, até de um país para outro. Então, para que essa ideia fique mais clara, eu vou contar uma história para vocês. É a história de Maria. Maria é uma menina de cabelos encaracolados, olhos castanhos. Ela estudava numa escola em uma cidade próxima ao mar, uma cidade com uma praia. Então, um dia, os pais dela chegaram em casa e falaram: Maria, nós vamos nos mudar. Mudar para onde? Nós vamos mudar para uma outra cidade. Então, Maria ficou, assim, ao mesmo tempo apreensiva, mas também, assim, entusiasmada com a possibilidade de morar num lugar diferente. Mas ela pensou: poxa, e meus amigos? E minha escola, como é que vai ser? Então, eles se mudaram para uma cidade no interior. O motivo dessa mudança, Maria ficou sabendo depois, foi o fato de o pai ter arrumado um novo emprego. Então eles mudaram para lá, e lá ela foi para a nova escola. Nessa nova escola, as pessoas falavam um sotaque diferente, apesar de ser no mesmo estado, o sotaque era diferente. Eles tinham costume e hábitos diferentes. Mas as crianças da outra escola ficavam muito curiosas saber como era a vida de Maria. E Maria contou para eles sobre o mar, como era a praia, onde ela morava. Eles ficavam muito assim, interessados em saber sobre a vida de Maria. E Maria percebeu que, apesar dela ter deixado coisas para trás, que foram os amigos dela, que foram o lugar que ela morava, onde ela tinha crescido, ela fez novos amigos, novas amizades. E ela entendeu, assim, que houve perdas, mas também houve ganhos. Então, a ideia dessa história é ilustrar como funciona muitas vezes a migração. Um dos motivos da migração é fatores econômicos. As crianças, assim, caso a mudança, a migração aconteceu por um motivo que o pai dela arrumou um emprego. Então, vocês conseguem imaginar outros motivos para quais as pessoas mudam, migram? Você consegue imaginar problemas que as pessoas podem enfrentar de acordo com a mudança que elas fazem, dependendo de onde elas vão mudar. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso, né? Pensem no que são os motivos, outros motivos poderiam levar alguém para migrar de um lugar para outro, ou até mesmo de um país para outro. E como as pessoas se sentem, geralmente, na história de Maria, Maria se sentiu bem, mas ela ficar um pouco apreensiva. Mas pense de outras formas que as pessoas podem se sentir numa migração, entendeu? Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso. E na nossa próxima aula, nós vamos falar de outros tipos de migração, historicamente falando, outros motivos que levaram as pessoas a migrar. Olá, espero que vocês tenham feito uma pesquisa e tenham se interessado, tenham buscado saber os motivos que as pessoas fazem, para quais as pessoas fazem migração. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses motivos. Então, historicamente falando, nós tivemos casos no Brasil de pessoas que migraram, assim, no caso, por motivo na Europa, por exemplo, pessoas que moravam na Europa, elas estavam passando por uma crise na Europa, elas não tinham o que comer, estavam passando por necessidades, e elas souberam que no Brasil a situação estava boa, que estava precisando de pessoas para trabalhar aqui no Brasil, então muitos europeus vieram lá no Brasil, e nessas migrações da Europa para o Brasil, eles formaram comunidades, que são comunidades famosas, que você pode encontrar pessoas no São Paulo, pessoas do sul do país, e até hoje ainda falam línguas como eles falam em alemão mesmo, em comunidades no sul do país. Então, eu queria que vocês fizessem um desenho e que esse desenho fosse uma imagem que para vocês representassem a migração. Uma família, uma pessoa mudando, migrando. E pensem em colocar nesse desenho assim, um motivo, colocar coisas como por que as pessoas estão mudando, colocar, no caso, assim, como elas se sentem. E aí, depois que esse desenho estiver pronto, eu quero que vocês compartilhem esse desenho com os colegas e falem um pouquinho. E também eu quero que vocês falem com seus colegas assim, vocês são desse lugar, todos nasceram aqui nessa cidade, quem sabe, por exemplo, quem morou em outra cidade, como é que foi mudar para essa cidade? Porque se você nasceu em outra cidade e você mudou para cá, você faz parte do movimento migratório, entendeu? Eu queria que você falasse sobre isso com seus colegas, compartilhasse o desenho, e assim fizesse uma pesquisa assim, com os colegas. Verifique com os colegas
Eles vieram de outro estado ou vieram de outra cidade, entendeu? Então, como foi essa mudança para eles, como eles se sentiram, entendeu? Então, isso nós faremos na nossa próxima aula. Este vídeo foi uma curta simulação de como seria uma aula, assim, para alunos do fundamental nos iniciais, sobre migração. Muito obrigado.